Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras, público que nos assiste pelas redes sociais e aqui na galeria. Vamos dar início à nossa sessão nessa tarde. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. É pau, vereador Toninho. Só ler a Bíblia. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Tornaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. A sessão está suspensa até 5 minutos. Retomando os trabalhos da seguinte sessão, solicito agora que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo PL 28/26, de autoria do vereador Amaral Bittencourt. Indicações: número 42 e 43/26, autor Antônio Córdova de Oliveira. Indicações número 44 até 46/26, autor Ademir José Honorato. Indicação número 47/26, autor Antônio Córdova de Oliveira. Requerimento número 134/26, autor Obadias Benones da Silva. Requerimento número 135 e 136/26, autor Marcos Soares Machado. Requerimento número 137 até 140/26, autor Giovana Vito Mondardo. Requerimento número 141/26, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento número 142/26, autor Ademir José Honorato. Requerimento número 143/26, autor Marcos Soares Machado. Requerimento número 144/26, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento número 145/26, autor Marcos Soares Machado. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Damos início com o partido 22 do PL. Com a palavra, o vereador Ademir José Honorato. Com a palavra, o vereador Toninho da Figueira. Ausente. Com a palavra, o vereador Juarez Jesus. Luiz Carlos Fontana. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. No cadarço vai que eu caio, né? Boa noite, boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, a todos os cidadãos criciumenses que hoje nos escutam, nos assistem no YouTube. Eu acho legal, interessante essa unidade que hoje a nossa casa teve. Tivemos reunião agora com o pessoal do observatório e a gente vê como boa parte dos vereadores estão em uníssono, né? Em conformidade em várias questões. Então, eu acredito que a gente mereça e deva continuar isso em quase tudo que a gente tiver aqui dentro e também na hora dos projetos, né? O vereador Obadias constantemente, né, vem aqui comentar também que quando a gente aprova o projeto, depois vem o veto, aí é difícil, né? Se a gente aprovou, vamos manter o nosso projeto aqui. Vamos manter, se foi em conformidade, foi todos concordaram que o projeto era bom, vamos manter, que eu acho que é importante para a nossa liberdade, para a nossa segmentação, querendo ou não, executivo e legislativo são separados. E a gente precisa ter essa separação. E a reunião hoje foi muito boa, todos concordaram praticamente em quase tudo, mesmo quem tem divergências de um lado e de outro. E sim, valorizar e valorizar cada vez mais a Câmara de Vereadores, isso é importante, né? A gente vê aí constantes perseguições que a gente teve, críticas que muitas vezes são infundadas, que é para gerar um marketing, sei lá, um marketing reverso, um desgaste para a gente.
Então é importante, né, principalmente agora com o vereador Neto na presidência e quando foi com o Márcio também, isso é importante a gente manter. Mas eu vim aqui falar brevemente sobre hoje, está prevista para as 6h30 uma paralisação na Centenário no Pinheirinho por causa do problema do Pinheirinho. Mas isso é importante refletirmos o que nós fizemos ano passado em relação ao Pinheirinho. Querendo ou não, foi feita nós fizemos uma itinerante lá no bairro Pinheirinho e não foi debatido praticamente nada em relação aos problemas do bairro Pinheirinho em si, que a gente sabe que é principalmente da segurança pública que é o maior problema hoje. Quantos moradores que estavam lá? Poucos. Para não dizer que não era a maioria que estavam lá, eram pessoas conhecidas dos próprios vereadores. Então, aquela sessão itinerante era importante que a população estivesse lá para elas fazerem as críticas, fazerem os apontamentos e também ajudar a gente a nossa fiscalização em relação ao executivo. Então, era importantíssimo que a população estivesse lá e não vimos esse apoio da população naquele momento, que era um local que a gente deixa aberto para a população se manifestar. É claro que todos têm direito, a gente sabe que a gente tem um canal aberto com a população, mas seria lá, idealmente, um local para eles debaterem sobre isso. E eu acho importante, não que eu não concorde com a paralisação ali. Eu acredito que sim, o Pinheirinho é o pior problema de segurança pública hoje na nossa cidade, né? Não só a segurança pública, mas a questão social em si também é muito importante naquela região e precisa ter um cuidado maior. Eu frequentemente passo por ali, quase todo dia eu passo por ali e eu vejo que realmente é muito morador de rua, é muito usuário de drogas. Eu recebo mensagem também, basicamente... O senhor dispõe de mais 1 minuto e meio do vereador Abadias. Obrigado, vereador. Eu recebo frequentemente também mensagem de comerciantes, de moradores que reclamam do problema que tem ali, mas nós temos que saber o quanto é importante essa manifestação. Eu acho que é importante, sim, a população tem que se manifestar, tá? Mas ela tem que ter um direcionamento. Ela tem que realmente pensar na resolução daquele problema. O nosso prefeito, Vaguinho, ganhou um prêmio aí de melhor propaganda quando ele ano passado se vestiu de morador de rua. Importante, foi uma belíssima, não tem como negar que foi excelente aquela propaganda que ele fez, aquele videozinho de ele como morador de rua. Só que, depois disso, foi passado aqui um projeto de lei que nós fizemos a toque de caixa. Ele veio aqui, presenciou aqui durante a sessão, deu uma confusão gigante para aprovar aquilo aí de uma vez por todas. A internação involuntária, que é um dos problemas que está lá dentro do Pinheirinho. E até agora, quantas pessoas foram internadas? Nenhuma pessoa foi internada a partir daquele projeto. Então, o que de concreto a Prefeitura fez nos últimos 2 anos, praticamente, 1 ano e meio, em relação ao Pinheirinho? Eu acho que o vídeo é importante. Só que talvez esse vídeo, será que também não mostrou que é bom para a cidade de Criciúma ter o ser morador de rua? Porque, querendo ou não, aquele vídeo foi tão bom, tão bem feito, que parece ser morador de rua de Criciúma era bom. Então, será que isso aí também não acabou prejudicando a nossa cidade? Então, eu gostaria que sim, o nosso prefeito tivesse ações concretas e boas em relação ao Pinheirinho, tanto quanto ele teve em relação àquele vídeo que ele fez, que foi excelente. Então, sim, tem culpa, o Executivo tem culpa em relação ao que está acontecendo hoje no Pinheirinho, está faltando medidas mais firmes, e nós também, pode deixar a população que vai lá hoje fazer manifestação, pode ter certeza que a gente concorda com vocês. Mas nós queremos sim que o Executivo haja de maneira mais incisiva para resolver aquele problema. É isso, presidente. Obrigado. Damos continuidade no horário político, com a palavra o líder do PL, vereador Abadia. O senhor dispõe de uma tribuna livre, 9 minutos. Senhor presidente, meus cumprimentos mais uma vez, desejando melhoras a Vossa Excelência, cumprimentar a mesa diretora, os vereadores que aqui estão. Muito obrigado aos vereadores que me cederam um tempo ali, vereador Demir, vereador Juarez. Eu não vou usar todo ele, não vai ser necessário, mas vamos fazer rapidamente aqui um destaque para essa reunião que nós tivemos agora com o Observatório Social. Rapidamente, depois vou fazer uma fala também referente ao Pinheirinho, mas aqui onde eu cobrei Vossa Excelência aqui, uma cobrança sadia, né? Até porque a gente precisa de um retorno dessa nossa casa, a sede da Câmara de Vereadores. Vocês viram em algum momento eles falarem como é que está a sede, a construção? Houve esse questionamento da parte deles? Como é que está aí a construção? Como é que está indo? Né? É uma coisa que o Márcio lutou muito
na sua gestão dessa casa. Mais de 40 anos nós brigando por isso, né, Toninho? Nossa casa aqui, aluguel, custo, gastos, enfim. Não teve, infelizmente. Mas eu vou ser muito pacífico aqui agora, nesse momento. Acho que o Observatório tem que se aproximar desta casa. Eu vou fazer aqui uma linha de pensamento com a vereadora Giovana Mondardo. Se aproxima daqui para entender as nossas ações, para compreender o que nós estamos entregando, dando de resultado para a população, que isso é o mais importante. Acho que isso é importante, eles saberem de fato o que nós estamos entregando. O que cada servidor entrega para cada gabinete aqui, o suporte que eles dão para nós aqui nessa casa. Foi falado ali várias coisas, alguns questionamentos dos carros. Poxa vida, nossa bancada foi num carro, todo mundo esmagado, os homens ali, o tamanho do Toninho da Figueira, o tamanho daquele homem. E vocês sabem que o carro que nós temos hoje, o Corolla, atrás você senta, você vai para trás. Então quem tem a perna agora, o irmão foi no meio, sofrendo, tivemos que parar o carro, estava com cãibras na sua perna. Quando nós estivemos lá. Foi complicado. Então, é estrutura de trabalho. Então, por favor, vá lá. Dou a parte para o vereador Juarez, com certeza. Eu acho que isso tem que ser... E eu agradeço à mesa diretora, o vereador Márcio, que foi presidente, o vereador Neto, pela essa estrutura que está dando para que a gente possa entregar para a nossa sociedade. Vereador Obadias, eu fui escolhido porque eu era o menor do time, dos 5, eu fiquei no meio. Eu vim de Florianópolis até quase assim, encolhido dentro do carro. Cheguei em casa todo com as pernas duras. E aí, mas foram para Florianópolis. Naquele dia a gente buscou 5 milhões. É exatamente isso. Isso sem falar, né, vereador Ademir, sem falar do que foi pautado, que Vossa Excelência tratou lá com o nosso governador, que nesse mesmo dia que nós conseguimos lá aquela questão da penitenciária, que é tão lutado e brigado, e estamos lutando para que, e sem falar foi tantas coisas que vieram de benefício para a nossa cidade. Então, vamos estar trabalhando muito sobre isso, atualizando a população. Ninguém esconde nada de ninguém aqui, não. Isso aqui nós estamos unidos. Ninguém esconde nada de ninguém, da sociedade, nada. Nós estamos trabalhando nesse quesito. A Câmara de Vereadores, nessa questão, o vereador Marquinhos, está unida, está dando um show em relação a essa situação, a outras câmaras, talvez, que não têm essa unidade que nós estamos tendo em relação a essa pauta. Nós estamos trabalhando bem pela nossa sociedade. Senhor presidente, eu acho que daqui a pouco, não sei se já começou, segundo os relatos, daqui a pouco vai ter esse movimento do bairro Pinheirinho. Eu quero aqui deixar algumas observações, né? Primeiro, que essa casa nunca se furtou, nunca se isolou mediante a pauta do Pinheirinho. Isso aqui é fato, não só nesse ano, no ano passado, não só nessa legislatura, essa casa sempre esteve trabalhando em relação ao Pinheirinho. Aliás, não só trabalhando, dando voz para que eles pudessem também ser ouvidos, né? Nós tivemos algumas audiências públicas que tratou disso na legislatura passada, hoje temos a frente parlamentar, teve tribuna livre que vieram aqui, foi dado voz, oportunidade para eles, agora a frente parlamentar está trabalhando. É importante falar isso, porque não estão dizendo que, de repente, estão dizendo, não ouvi isso, que nós estamos de braço cruzado. Isso não é verdade. Todos os vereadores têm recebido e recebem pessoas de lá, eu recebo, como todo mundo recebe, reclamações de situações que estão, de problemáticas que estão acontecendo no bairro Pinheirinho. Existem alguns questionamentos, aí cada um vai fazer os seus questionamentos, eu tenho os meus questionamentos, penso que muitas situações ali devem ser resolvidas quando se praticar a lei que foi aprovada aqui por essa casa, aquela lei que o prefeito queria que aprovasse, a 8.000 não sei o que lá, queria que aprovasse, da internação involuntária e tal. É um ponto, nunca foi experimentado isso. Hoje lá, eles querem isso, a população quer isso. Quando você trata com rigor da lei, quando você vai para cima com o rigor da lei, interna uns 25 daquele lá, 30 daqueles que estão lá, que roubam para manter os seus vícios, que destrói ali patrimônios de famílias que moram ali, que não suportam mais. Interna involuntários ali, uns 25 para te ver o que vai acontecer. Mas não é só essa ação. Tem outras ações que devem ser feitas. Eu soube que o prefeito esteve essa semana, ou hoje, ou ontem, passando por lá. Tomara que não seja por causa do movimento, né, minha gente? Eu acho que não. Eu acho que já tem um trabalho, até teve já gabinete itinerante lá. Eu espero que não seja por causa do movimento. Eu acho que não foi por causa disso, o prefeito não ia cair nessa, não. Eu acho que porque a população precisa. E digo para o Pinheirinho, vocês têm que cobrar de fato. Esse foi o projeto que venceu.
Vocês escolheram esse projeto. Aliás, o projeto do prefeito Vaguinho foi vitorioso lá no Perim. Vocês ganharam lá, o prefeito Vaguinho ganhou lá. Então, a população escolheu esse projeto. Então, agora cobre mesmo e me use também para cobrar, que eu vou estar lá para cobrar. Então, são alguns pontos. A lei tem que ser tratada, tem que ser aplicada aqui em Criciúma, essa lei precisa ser tratada. Agora, outro ponto, a equipe da assistência social, a equipe de prefeitura que faz as abordagens, está funcionando? Está na rua? Está trabalhando? Como é que está? Tem uma só para Criciúma? Esse é um questionamento que a gente tem que fazer. São várias ações que precisam, de fato, ser vindo. Eu estou falando isso baseado em cima do que foi vendido para nós aqui em relação à lei. Entendeu? Então, eu penso que é legítimo essa manifestação, mas eu também quero aqui fazer não vou dizer uma defesa, mas eu vou dizer o que é justo. Acho que o governo está se ocupando com o seu trabalho e tentando alcançar uma solução. Eu, pelo menos, tenho visto isso. A gente tem que criticar quando está no erro. Mas, nessa situação, eu participei de algumas reuniões, né, que teve essa conversa e estão tentando encontrar uma solução. E isso precisa ser falado também. Então, eu faço questão de vir aqui, de subir essa tribuna, de falar sobre isso. A política pública precisa ser rigorosa, precisa vir com força. Essa casa nunca se furtou. Vai fazer um movimento? É importante? É importante, tem que fazer. Mas estamos trabalhando, acho que a Frente Parlamentar, o vereador Miri, tiveram uma reunião essa semana, eu ouvi a tua entrevista hoje, e a gente tem que falar o que é justo. O que é justo. Vocês estão trabalhando, nós estamos trabalhando, estamos tentando encontrar uma solução. Não é da noite para o dia. Não é agora. Claro que a sociedade procura quer uma resposta o mais rápida, porque eles não estão suportando mais, vereador Marquinhos. O senhor sabe, o senhor tem eleitor lá, tem parente lá, o vereador Luiz tem parentes lá também, acho que tem até casa lá, eu acho, tem patrimônio lá. Então, eles querem uma resposta o mais rápido possível. Então, e por isso que eles estão cobrando. Então, a gente precisa se unir. Eu só peço ao governo municipal que priorize isso. Vamos se unificar, vamos se unir. O pior, meu amigo Miri, é que a polícia faz o papel dela. A segurança faz o papel dela. Vai lá e prende um indivíduo que roubou. Aí o nosso judiciário solta o vagabundo. Isso é terrível, não é, irmão? Você prende e depois ele solta. Isso aí é terrível, é terrível. Então, se unir, talvez a gente consiga encontrar uma luz no fundo do túnel. Seguimos com o horário político, passamos agora para a bancada do 45. Com a palavra, vereador Daniel. Cedeu o seu tempo para o vereador Aldinei Potelec. A vereadora Gorete cedeu o seu tempo para o vereador Antônio Manuel, líder do governo. Vereador Luiz Manuel cedeu o seu tempo ao Aldinei Potelec. Com a palavra, a vereadora Giovana Vitor Mondardo. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, quem está nos acompanhando aqui também no plenário e de maneira virtual. Eu queria começar dizendo uma frase ótima que eu adoro, do Adriano Suassuna, que ele diz assim, que o otimista é um tolo, o pessimista um chato, o bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu acho que esse é um pouco do que a gente está vivendo aqui, né? Em outro momento, a Câmara de Vereadores já esteve muito dividida, com muita dificuldade de unificar o discurso sobre coisas muito básicas, muito simples. E vale dizer que o empenho em que a gente tem desprendido nos últimos anos, vereador, líder do governo, Toninho da Embralite, diz muito respeito ao que a gente quer que a Câmara apresente para a sociedade. Nós queremos ter condições para que o nosso trabalho se qualifique cada vez mais, para que a sociedade reconheça que nós somos importantes e relevantes. É natural que no Brasil e no mundo afora, as casas legislativas municipais tenham sofrido rebaixamentos políticos, vereador Marcos, que cabe uma interpretação de que quase tem gente que acha que o trabalho do vereador tinha que ser voluntário. Beira isso. Vereadora, você dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Neri Xavier. Obrigada, vereador Neri Xavier. Eu quero
comentar disso rapidamente para poder falar um pouquinho da minha agenda em Brasília, que tem tudo a ver com o que a gente está tratando aqui. Para dizer isso, que eu acho que o nosso papel ele é tão relevante, tão impactante na sociedade, a ponto da gente poder aqui, desses lugares, da nossa cidade, da demanda municipal, da demanda regional, construir a unidade de que essa casa possa defender uma pauta regional, uma pauta municipal. E eu tenho certeza que as experiências pregressas que tivemos podem se tornar exemplos para que a gente possa cada vez mais, diante das condições que a gente tem construído para a Câmara de Vereadores, para que todos nós possamos trabalhar com viabilidade do nosso trabalho, com tranquilidade, mas, sobretudo, reconhecendo os servidores dessa casa, valorizando os servidores, ampliando o nosso quadro de profissionais, para que as nossas assessorias técnicas tenham viabilidade de construir, nos ajudar a construir as nossas interpretações sobre os projetos de lei e aquilo que a gente avança. É o que eu defendo, sempre defendi, e para mim isso é um valor inegociável, defender o parlamento, sobretudo o parlamento municipal. E aqui, presidente, é importante que eu utilize essa tribuna hoje para fazer um relato, inclusive, sobre a minha passagem por Brasília na semana passada. Eu tive a honra e o privilégio de ser recebida pelo ministro da Saúde, o ministro Alexandre Padilha, com demandas justamente da Secretaria de Saúde do nosso município. Eu levei até eles um conjunto de reivindicações que nós precisamos avançar. E por que uma vereadora foi cumprir esse papel lá em Brasília, junto ao governo federal, se nós temos deputados federais que podiam cumprir esse papel, vale dizer, talvez fosse uma das responsabilidades que pudesse ser incumbida a esse trabalho. É porque, justamente, tem gente que prefere não se misturar, não sentar na mesa com quem pensa diferente, para entregar as mudanças que a gente precisa, as melhorias que a gente precisa, para não correr o risco de se sujar, de se contaminar, né? Eu, na rádio, já falei 300 vezes isso e falo aqui na tribuna com a maior tranquilidade. Se deputada fosse, se vereadora fosse durante o governo Bolsonaro, como fui muitas vezes, vereadores sabem disso, fui muitas vezes a Brasília durante o governo Bolsonaro, inclusive, para reivindicar demandas que eu achava importante para a Criciúma e que chegavam até mim. Assim fiz. E agora, fui dizendo, queria muitas vezes, fui como vereadora e como deputada faria o mesmo trabalho, porque entendo que é fundamental. Hoje a gente conseguiu reivindicar, junto ao ministro, coisas que são estratégicas para a saúde pública do município de Criciúma. Primeiro de tudo, o cadastramento de novas equipes de saúde bucal, ou seja, ampliação do serviço nas unidades básicas de saúde, mais equipe multiprofissional, que é um novo formato que a saúde pública está implementando já há alguns anos, na verdade, assim como a reivindicação do aumento do que a gente chama de teto MAC, da média e alta complexidade. É isso que significa MAC, que diz respeito a trazer mais recursos. Isso é uma pauta nacional, tá, gente? É uma pauta que todos os municípios têm reivindicado, para que, com o aumento populacional, a gente tenha um reajuste justo, e que, para a Criciúma, vale dizer, é em torno de 15 milhões a mais que a gente poderia receber para a saúde pública. E essa reivindicação precisou ser feita por nós lá, junto ao ministro da Saúde. Assim como a gente também passou pelo Ministério do Esporte, reivindicando o vereador Neto Joni, que também tem a pauta do esporte como fundamental, algo que a gente entende que, eu tenho dito isso, então comecei dizendo que a gente precisa ser realista e esperançoso, mas também precisa sonhar alto e sonhar ousado. Eu tenho um compromisso que é com o futebol feminino da cidade. A Copa do Mundo de Futebol Feminino vai acontecer no Brasil em 2027. Tenho com convicção, e principalmente porque sentamos à mesa com as pessoas que podem ajudar a viabilizar essa construção, e agora o município, através da Secretaria do Esporte, junto também do próprio clube, já está sendo consultado e procurado para que a gente possa trazer, muito em breve, uma equipe da Copa do Mundo do futebol para treinar aqui em Criciúma, e isso vai ser um privilégio muito grande para nós. A gente precisa trazer investimento, trazer melhoria, trazer avanço e desenvolvimento para a nossa região. Mais do que isso, eu quero encerrar dizendo o seguinte: a gente também trouxe para a Criciúma um programa que chama Mais Ciência na Escola. Um programa que coloca a mão na massa, coloca laboratórios, chama Laboratório Maker, vereador, que é justamente para que esses estudantes, esses jovens, essas crianças e adolescentes desenvolvam aptidão na robótica, na programação e na cultura digital. E isso é um programa do Ministério de Ciência e Tecnologia, a quem eu também tive a honra de encontrar a ministra Luciana Santos, para trazer notícia boa para a Criciúma. Esse programa vai começar no bairro da Juventude e tem mais notícia boa para a região.
vai começar também lá em Cocal do Sul e em Balneário Rincão. Então, um programa que vai ter em Chapecó também, então outras regiões do estado, para dizer que o nosso papel é esse, se articular, usar do nosso relacionamento, da nossa voz, para reivindicar mudanças e melhorias para a nossa cidade, para o nosso estado, que a gente tanto ama. E é por isso que a gente precisa continuar sendo realistas e esperançosos, vereadores. Obrigada. Bem colocado, vereadora. Seguimos com a bancada do União Brasil, seu tempo para a vereadora Giovana Mondardo. Vereador Marcos Machado, líder do MDB. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Presidente, muito boa noite, obrigado pela gentileza, cumprimentar os colegas que nos acompanham, os amigos na galeria e o público que nos assiste em casa. Mas, senhor presidente, eu trago hoje uma reflexão, vereador Márcio Darós, do Evangelho Diário. Eu pensei muito em falar sobre isso na tribuna de hoje, mas eu tenho um costume que me alegra muito, que todos os dias de manhã eu tenho um aplicativo no celular e ele me entrega o Evangelho do dia. Brito, você que é o assessor da rua, muito trabalhador. E o Evangelho de hoje, vereador Amaral, é a revelação da traição e a revelação daquele que disse que seguiria Jesus até a morte, mas o mestre olhou para ele e disse: antes que o galo cante, você me trairá, você me negará 3 vezes. E Jesus, com os seus discípulos, ele disse que hoje, na Semana Santa, um de vós levantará o seu calcanhar e me entregará. E eu faço essa analogia porque jamais, e quem acompanha a história, sabe que na política a traição custa muito caro, muito, muito. E a exemplo de Judas, depois da sua traição, e os pastores aqui no plenário podem me corrigir, ele só é lembrado na Bíblia pelo seu remorso, pela sua culpa e pelo seu suicídio. E na política, a traição, ela custa muito caro, porque a política em si própria, ela adora uma traição, mas detesta um traidor. E o que eu faço aos amigos aqui, com muita humildade... Vereador, o senhor dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Márcio Darós. Muito obrigado, vereador Márcio Darós. E o que eu faço de apelo aos amigos aqui, a quem eu elevo os maiores elogios pelo convívio de vossas excelências, é de que palavra empenhada e que postura não se confundem com a atividade política, se confundem com o mau caratismo que é revelado quando o poder se sobrepõe às ideias do político no geral. E eu falo com muita tranquilidade que eu estou fazendo aqui um pensamento sobre a política como um todo, não é direcionado a ninguém. É importante que se diga isso, mas de repente, se a carapuça servir, que use. Mas também é importante dizer que a política, como diz o grande jurista Afonso Arinos, tendo visto o poder, ele é bitolado por 2 extremos. A sua contenção, para não extravasar na prepotência, e o seu pleno exercício, para não cair na omissão. E, ao mesmo tempo, dizer que o elogio sobre o império da subserviência é puxa-saquismo. E aí eu trago a um quadro do MDB, que é do ex-governador Paulo Afonso Vieira, não foi presidente da República por conta dos puxa-saco. Paulo Afonso é um dos melhores quadros políticos de Santa Catarina. E vou ousar dizer, o governador mais municipalista da história, que pagou tudo de verdade. Mas ouviu o puxa-saco. Ouviu aqueles que numa redoma concentram a mesa de decisão e acabam blindando aquele que deve tomar as decisões
e fica refém de um colegiado inútil, de um colegiado ciumento e de um colegiado baixo, que traz brigas do passado, que traz ressentimentos, e a esses eu ofereço, com muita humildade, um conselho: terapia em dia não faz mal para ninguém. A política, vereador Miri, o senhor tem me ensinado muito a respirar. Mas a política ela é muito cíclica. E uma coisa é certa: a história nunca falha. A cria nunca será maior que o Criador. Nunca. A cria só consegue ser maior que o Criador quando ambos estão alinhados, e aí é o regozijo do mestre, quando a cria consegue avançar mais que o Criador. Então, que a reflexão do Evangelho diário sobre a traição de Judas e sobre a negação de Pedro nos traga uma reflexão. Quem sou eu? Como cheguei aqui? Quem nos ajudou? A quem eu devo? Eu, graças a Deus, devo à minha família. Quem acompanha a minha eleição sabe. O meu Criador não estava comigo na minha eleição, mas eu sempre vou honrar aquilo que ele me fez ser. Por isso, deputado Ronaldo Benedetti, muito obrigado por tudo aquilo que você representa na minha vida. Só serei maior que Vossa Excelência quando o senhor estiver comigo. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Reconhecer as falhas do passado, mas ao mesmo tempo lembrar as vitórias que nos trouxeram até aqui. Isso é importante na política. A gratidão não tem preço. A gratidão não tem preço. E o silêncio daqueles que chegaram até algum ponto com a ajuda de outrem será cobrado no momento oportuno. 2028 será revelador nessa cidade e as máscaras já começaram a cair. Que Deus nos abençoe e viva Criciúma! Nosso palestrante está dando aula, né? Seguimos agora com a bancada do Republicanos, Aldinei Potelec. O senhor dispõe, Vossa Excelência, de 10 minutos e meio. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Agradeço desde já o tempo de Vossa Excelência, tenho também do vereador Daniel Cipriano, que me cederam o tempo, e o orador que me antecedeu aqui na tribuna. Já pode ser pastor. Mas, senhores vereadores, eu tenho dois assuntos para tratar. O primeiro é uma prestação de contas da viagem que fiz ontem a Florianópolis. Eu tive a oportunidade de participar, de passar lá na Assembleia Legislativa, tive uma agenda com o deputado Sérgio Mota, tratando de alguns assuntos relacionados a Criciúma, mas, especialmente, pude participar de um momento muito engrandecedor, posso dizer assim, e muito gratificante de poder participar de uma palestra com o Felipe Dávila. O Felipe Dávila, ele é o fundador do CLP, do Centro de Liderança Pública, e que um dos trabalhos que o Centro de Liderança Pública faz, ele criou o ranking de competitividade dos municípios brasileiros. E aí, senhores e senhoras vereadores, eu me recordo, em 2021, quando fui convidado pelo prefeito Salvaro para assumir a Diretoria de Desenvolvimento Econômico, junto com o atual prefeito Vaguinho, que assumiu a Secretaria-Geral do município de Criciúma, junto com o Tiago Ferro Pavan, que era diretor de TI, depois passou a ser secretário de Governança. E naquele momento, em 2021, nós tínhamos um desafio aqui na cidade de Criciúma. Porque o ranking de competitividade do CLP, divulgado em 2021, colocava o município de Criciúma, vereador Miri, dentre os
400 maiores municípios como na posição 81 de competitividade no Brasil. E aí nós tínhamos uma missão difícil, e Vossa Excelência era secretário de Educação, sabe o quanto que era difícil, muitas vezes, convencer o prefeito Salvaro, na época, de que era importante olhar para esse ranking e trabalhar para melhorar justamente naquilo que o ranking apontava que eram falhas, que havia déficits. Porque são 13, o ranking avalia 13 pilares. Desses 13 pilares, como saúde, educação, saneamento básico, telecomunicações, finanças, desses 13 pilares, ele avalia 65 indicadores. Então, haviam indicadores que nós estávamos muito bem, mas haviam indicadores que nós estávamos muito mal. Então, era importante olhar para isso e trabalhar para que isso fosse, a seu tempo, sendo resolvido, sendo sanado, sendo trabalhado. E a gente conseguiu convencer o prefeito Salvaro, naquele momento, da importância. Conseguimos fazer pela primeira vez na história do município de Criciúma, fazer um planejamento estratégico do município, que abrangeu todas as áreas. Fizemos um planejamento de desenvolvimento econômico, foi adotado o MEG, o Modelo de Excelência em Gestão, por parte do município. Muito disso o prefeito Vaguinho, na altura, como secretário, bancou, convenceu o prefeito que era importante, e a gente foi trabalhando. Já no próximo ranking, em 2022, o município já saiu da posição 81 para a posição 56. Em 2023, avançamos mais, de 56 para a 24ª posição. Em 2024, quando entregamos o governo para o atual prefeito Vaguinho, estávamos na 18ª posição. Dentre todos os municípios brasileiros, o município de Criciúma como o 18º mais competitivo do Brasil. E foi falado sobre isso ontem lá. Foi apresentado esses números lá. Isso nos enche de orgulho de saber que nós ajudamos a construir. E essa casa também ajudou. Essa casa também, porque a função dessa casa é fiscalizar, é cobrar, é exigir, é propor, é avaliar as leis que são mandadas para cá. Então, essa casa tem também a sua digital. E eu precisava compartilhar isso com os colegas vereadores, porque isso é uma alegria muito grande do município de Criciúma ser reconhecido e estar entre as principais cidades brasileiras mais competitivas, que criam um ambiente de qualidade de vida, um ambiente para trazer investimentos, um ambiente que proporciona condições melhores para cada cidadão. E o prefeito Vaguinho está de parabéns, porque tem olhado para o futuro, mas nunca esqueceu de olhar para trás e ver de onde saiu e trabalhar para frente. E aí eu falo o meu segundo assunto, que é justamente do que vai acontecer, o que foi falado, e que nós temos falado o ano passado e outras legislaturas, a questão do Grande Pinheirinho. Eu mesmo me manifestei no grupo do bairro, porque faz um ano que eu estou morando no bairro Pinheirinho, e me manifestei e dei a minha opinião. Primeiro, eu deixei muito bem claro, toda e qualquer manifestação, ela é legítima. Se eu não estou satisfeito, se eu não estou contente com alguma situação, eu tenho o direito de me manifestar. Então, a manifestação dos moradores, comerciantes do bairro Pinheirinho é legítima. Agora, o que eu me manifestei, contrário à ideia, e eu espero que isso não aconteça, a ideia do fechamento da Avenida Centenário, ainda que seja por alguns minutos. E exponho aqui alguns porquês que eu sou contra o fechamento da Avenida Centenário nessa manifestação. Primeiro, porque aquela avenida, neste horário, 6h30 da tarde, muitos pais de família estão saindo do seu trabalho, indo para casa, e tem que passar na creche pegar a criança. Muitos estudantes estão indo em direção às universidades, precisam
muitas vezes tem prova, vai perder aula, vai perder prova. Então, o transtorno já é complicado por uma questão de mobilidade e, segundo, por conta disso, vai prejudicar outras pessoas. Mas não é só por isso. A gente não pode tapar os olhos e achar que o governo municipal não está olhando para o bairro Pinheirinho. Quantas ações que o governo tem feito? Pode até, como eu já ouvi de muitas pessoas reclamando, mas no governo do prefeito Salvaro, o Pinheirinho foi esquecido. Ok, pode até ter sido, mas o atual prefeito, o prefeito Vaguinho, tem, desde o seu primeiro dia como prefeito, tem olhado sim para o Pinheirinho. Tem olhado sim para a situação dos moradores de rua. Tem procurado sim dar uma resposta. Reconhece sim da necessidade, por exemplo, daquela situação ali da casa de passagem, do Centro Pop. Essa casa mesmo já aprovou aqui algumas medidas, como, por exemplo, a compra do terreno lá no Capão Bonito, para criar a Central do Recomeço. Foi instituído o programa Recomeço, justamente para dar oportunidade e tentar tirar essas pessoas que estão em situação de rua dessa condição. O governo fez o gabinete itinerante, está fazendo todo um trabalho de recapeamento das ruas, tanto da parte de cima do Pinheirinho, agora na parte de baixo. Tem projetos para mobilidade. Levou a diretoria de trânsito para lá. Vai apresentar agora, quinta-feira, o projeto a licitação da Casa do Autista, que vai se instalar lá no Pinheirinho. Foram feitos só no ano passado mais de 450 internações de pessoas em situação de rua. E parte dessas pessoas foram recuperadas, foram reinseridas na sociedade. Eu repito aqui as palavras que eu disse lá no grupo do bairro. Sou totalmente favorável à manifestação. Está insatisfeito? Você tem o direito de reclamar, de se manifestar. Agora, fechar a avenida, não. Eu penso, vereador Toninho, e me coloquei à disposição, e essa casa está à disposição. Eu penso que o diálogo é o melhor caminho para a gente construir as saídas necessárias para a situação do Grande Pinheirinho, que é uma situação complexa e que não atinge só a cidade de Criciúma. Isso é uma situação real do Brasil e do mundo todo. Obrigado, presidente. Continuamos com o horário político. Vereadores do PSD, com a palavra a senhora Anne Kessler Bittencourt Fortunato. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Membros da mesa diretora, senhor presidente, vereador Obadias, todos que nos acompanham aqui nesta casa e também aqueles que nos assistem através das mídias sociais. Além de todas essas ações que o governo do prefeito Vaguinho está realizando no bairro Pinheirinho, também foi lançado aqui nesta casa, aprovado aqui nesta casa, o projeto Criciúma Recomeça, um programa Criciúma Recomeça, que foi lançado agora hoje. Eles estão lá no bairro Pinheirinho, fazendo toda a limpeza daquele bairro, pintura de meio-fio. Ano passado estivemos lá com um gabinete itinerante. O prefeito Vaguinho solicitou que, mesmo após o gabinete itinerante, permanecesse uma equipe fixa no bairro Pinheirinho, pela questão da limpeza, porque aqueles moradores de rua que lá estão, eles recebem muitas marmitas durante as noites. E aí o que eles fazem com aquelas marmitas? Eles deixam jogado lá na rua, deixam jogadas nas ruas da cidade. Eles vasculham as lixeiras,
eles deixam as suas roupas lá também. Então, é todo o envolvimento do governo do município no dia seguinte para ir lá e fazer aquela limpeza. Ontem vieram para esse programa 14 pessoas e hoje mais 8. Então, nós temos 14 mais 8, 14 ontem, 8 ontem, interessados nesse programa que vai profissionalizar pessoas em situação de rua. Olha que importante que é isso. Essas pessoas vão receber curso. Parabéns a Dulce Sônego, a secretária de Assistência Social. Parabéns ao Walter Tiskoski, que está coordenando essas equipes. Na próxima semana, essas pessoas terão um curso de operar roçadeira, que é a costal, que eles chamam, que é uma roçadeira com lâmina, que é mais perigoso. Por enquanto, essas pessoas estão com enxada, com vassoura, estão fazendo um trabalho muito importante ali no Pinheirinho. Elas vão receber uma bolsa de R$ 1.600 por mês. Elas vão poder, então, elas que já fizeram um tratamento, ou mesmo não tendo feito o tratamento, saíram das ruas e querem trabalhar, elas vão ter essa bolsa, um valor fixo, vão ter treinamento para se especializar, para se profissionalizar. Então, temos mesmo que agradecer ao governo Vaguinho, vereador Potelec, temos mesmo que elogiar essas ações que o prefeito e todo o seu governo têm empenhado na busca de resolver essa situação dos moradores de rua. Mas não é uma situação que depende somente do prefeito Vaguinho, somente do governo do município, é uma situação que é um assunto que depende de todos nós, e é importante mesmo que essa casa possa discutir e possa oferecer sugestões para que o governo ele melhore cada vez mais. Continuamos com o horário político. Agora, com a palavra, o líder do governo, Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Tem o tempo também da vereadora Gorete. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e demais pessoas que nos acompanham, agradecer à vereadora Gorete pelo tempo a mim concedido. Eu ouvi atentamente a fala do vereador Obadias, do vereador Luiz Fontana, Potelec, até o que o Potelec falou praticamente era minha fala, mas não poderia deixar de subir essa tribuna, porque em todo o tempo que eu estou aqui nessa Câmara aqui, eu nunca vi uma atenção toda voltada a um bairro como está sendo voltada para o bairro Pinheirinho. Da mesma forma que tinha o esquecimento lá, segundo foi falado aqui do prefeito, a Próspera também estava abandonada na parte de infraestrutura, da melhoria de rua também, e agora o Vaguinho também está dando uma atenção especial à Grande Próspera, que é merecedora, assim como todos os demais bairros da cidade. E falando do Pinheirinho, eu também sou contra esse movimento que está se fazendo hoje aqui na avenida, até porque é um horário não adequado, até porque existe maneira de se discutir esse assunto através de um diálogo, de uma audiência pública, até porque, se nós pararmos para analisar, o próprio bairro está dividido. O próprio bairro está dividido. O presidente de moradores lá não é contrário a esse movimento aí. Ele não é a favor. Então, a gente já começa a analisar que já não existe uma união fechada dentro do próprio bairro. Aqui bem colocou o vereador Luiz Fontana, nós fizemos uma sessão itinerante lá no bairro, e quem estava lá? Se nós não levássemos os funcionários que aqui fazem parte do nosso corpo, nossos assessores, as pessoas que aqui trabalham lá para fazer montar aquela estrutura, não ia ter ninguém, praticamente zero. E aí eu pergunto, eles querem atenção, mas eles não dão atenção devida quando eles têm um momento para resolver os problemas da comunidade deles. E o momento era aquele. Era o momento que a Câmara estava disponível, nós vereadores aqui, tudo imbuído num trabalho voltado para resolver os problemas dos bairros, dando uma atenção especial, e eles nos desprezaram naquele dia e não foram participar
naquele momento que eles tinham a oportunidade de resolver. Nós talvez não resolvêssemos todos os problemas, mas iremos nos unir e lutar pelo aquilo que eles querem. Então, eu vejo assim, que fico discriminando, prefeito Vaguinho não faz nada, não sei. A atenção que está se dando para o bairro Pinheirinho. Aí eu faço uma pergunta, esse problema de roubo que está acontecendo também é culpa de muitas pessoas que estão sendo roubadas. Porque se eu tenho uma empresa que está sendo roubada, eu vou botar uma câmara, eu vou botar alguém para cuidar, melhorar a minha estrutura de segurança para a minha empresa. Que eles não estão fazendo, porque o cara disse, eu estou sendo roubado hoje, me roubaram amanhã de novo. Mas qual foi a medida que ele tomou para resolver isso? Ele montou uma câmara, ou reforçou a estrutura dele para que o cara não roube? Tudo isso aí tem que ser analisado. Tem que ser analisado. Também o cara não pode facilitar. Se tu sabe que tem ladrão no bairro, tu tem que te cuidar. Isso tem que ser feito. E outra coisa, o problema não é só do Executivo de Criciúma. O problema é judiciário. Que quando a polícia pega a militar, vai lá e pega o ladrão, fica uma hora lá na cadeia e sai de novo, cometendo os mesmos delitos que vinham cometendo. A culpa também é do governo federal, que tem aquela estrada de ferro que ali passa, que também tem que dar uma estrutura e ver também o que pode ser feito. É do governo estadual, que envolve a Polícia Militar, a Polícia Civil, e que tem que dar uma atenção também votada. Segundo o relato do nosso prefeito Vaguinho, na reunião que nós tivemos da Frente Parlamentar, ele disse que o próprio cara da Polícia Civil, que ali esteve o comandante de Santa Catarina, ele mesmo se envergonhou em dizer que já desde 2019, né, vereador, que eles não trazem o pessoal da inteligência aqui para Criciúma. É um erro que se tem. Então, é uma cobrança que, então, só pelo fato do Vaguinho ter falado isso, é sinal de que ele está trabalhando, que as pessoas estão vindo, estão discutindo, estão buscando, conforme o vereador Obadias, estão se unindo, no intuito de resolver o problema. Ninguém está abandonando o bairro Pinheirinho. Ao contrário, está todo mundo envolvido, a Câmara de Vereador com a Frente Parlamentar, está aqui o vereador Miri, que é o nosso presidente da frente, trabalhando. Segunda tivemos uma reunião, buscando alternativa e querendo agilidade naquilo que nós entendemos que ainda não está sendo resolvido, para que a coisa realmente ande. E eu acho, então, que aqui pegar e crucificar uma pessoa, o segmento da nossa cidade, que é o Executivo, seria, da nossa parte, uma sacanagem. Eu acho que nós temos que entender que a comunidade lá do bairro lá, eu quero dizer até mais, tá? Eu entendo que esse movimento que está sendo feito hoje, o vereador Marquinhos, é um movimento mais político do que voltado para realmente a necessidade de resolver o problema do bairro. Você dá uma parte, vereador. O vereador Toninho, com muito respeito que eu tenho, Vossa Excelência, eu concordo com 90% que o senhor coloca aqui, eu só vou discordar, vereador, porque assim, a gente tem acompanhado, como o senhor também tem acompanhado, o empresário não está aguentando mais. A gente não pode jogar essa conta para o empresário. O mercado Lisandra lá não suporta mais. O que eles têm trabalhado para construir, fazer estrutura, para se proteger, só Deus sabe. Porque eles têm feito anos essa batalha. Só essa questão que a gente tem que cuidar, porque o empresário tem trabalhado muito. Concordo com tudo que o senhor falou. Acho que nós estamos avançando, tem que trabalhar, tudo certo. Mas o empresário, ele tem feito muito. O senhor dispõe de mais um minuto, vereador Miri D'Agostino. E só para o senhor também concluir e talvez ver essa fala, porque o empresário que gera emprego, ele não está suportando mais. Inclusive, a gente já conversou com muitos deles aqui nessa casa. Eles não aguentam mais. Então, tudo que tem de método de segurança, eles já implantaram. Câmara de segurança, isso para o empreendimento deles. Só essa questão que eu vou discordar do senhor, porque eu tenho visto o quanto eles têm trabalhado para que o empreendimento deles, o ganha-pão deles não seja prejudicado. Obrigado, Toninho. Que bom que eles estejam fazendo isso, que realmente, se eu moro num bairro que realmente tem essas possibilidades de acontecer, eu vou me fortalecer, me preocupando e me precaver com segurança, né? Coisa parecida. Mas, da minha parte, o que eu tenho a colocar é que a comunidade da Grande Pinheirinho é merecedora de uma atenção, é um bairro merecedor, que tem empresários, tem famílias, tem tudo.
e pague seus impostos em dia, mas que a maneira como é feita as coisas tem que ser de uma maneira diferente, no meu entendimento. Existe diálogo, até porque o pessoal da Grande Pinheirinho está vendo os movimentos que estão sendo feitos na cidade e que não estão esquecidos. E, como eu bem disse, eles próprios estão divididos, que o próprio presidente de bairro é contrário ao movimento que está sendo feito hoje. Continuamos com o partido PSD. Com a palavra, o vereador Amaral Bittencourt. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, colegas vereadores, eu não poderia deixar de falar dessa pauta, uma porque eu faço parte da comissão da Grande Pinheirinho e outro sou morador daquela região. Mas eu cheguei a uma conclusão, que são 4 miliantes ali que fazem esse manifesto politicamente. O manifesto ele é legal, ele é democrático, mas veja só, faz 1 ano e 2 meses que o prefeito Vaguinho, a nossa secretária Dude, não sai do Pinheirinho. Nós temos problemas em todos os bairros da nossa cidade. No bairro Boa Vista, nós temos lá os drogados dormindo no centro comunitário, dormindo lá na porta de um bar, e eu moro a 70 metros do batalhão da Polícia Militar. Eu queria chamar a atenção numa situação. No governo que passou, a secretária social da Grande Pinheirinho, que está lá no manifesto hoje, era da Grande Pinheirinho. E nós tínhamos o mesmo problema, ô Miri D'Agostinho. Nós tínhamos o mesmo problema e a secretária social. Por isso que eu sempre... o prefeito Clécio Salvar é um cara muito inteligente. Ele é muito inteligente. Nós vamos ter que fazer, Dude. Tu estás trabalhando pra caramba, Dude. Eu acho que nós vamos ter que te mudar a tua casa ali pro Pinheirinho. Porque o que essa moça tem trabalhado para Grande Pinheirinho, hoje lá nesse projeto do Recomeço, não tinha nenhum desses miliantes aí, ó, que estão lá fazendo a manifestação, não estavam lá. É aquilo que o vereador Toninho falou. Nós fizemos um projeto lá no bairro Pinheirinho, de limpeza da comunidade, pintura, todo o trabalho da Grande Pinheirinho. E tinha 4 pessoas lá, o resto era vereador, era suplente, era assessores, entendeu? O pessoal da prefeitura, que estavam lá metendo a mão na massa. E outra, tá? Eles estão diminuindo a Grande Pinheirinho. Todas as empresas que nós temos ali, eu conheço, tenho vários amigos ali da empresário da Grande Pinheirinho, eles não têm reclamado. Eles não têm reclamado das ações. A parte de cima do Pinheirinho Alto, o vereador Miri D'Agostinho, está tudo pavimentado. Está tudo pavimentado, entendeu? Então, o pessoal está fazendo manifesto bem na hora um horário, que é o horário da faculdade. É um manifesto político, eles querem sentar nessa cadeira. Olha, é difícil, hein? Tem que trabalhar, não é através de manifesto que vocês vão botar a bunda nessa cadeira aqui, ó. Tem que trabalhar, certo? Porque a Grande Pinheirinho... hoje eu peguei a moto, o vereador Maiquinho, peguei a minha moto e saí com a minha moto no Pinheirinho. Rua por rua. Eu quero ver isso aqui. Tem problema no Pinheirinho? Tem. Tem problema de drogadição no Pinheirinho? Tem. Eu não vi uma placa. De vendas. Não vi nenhuma placa, vereador Toninho, de casa de vendas, para querer as pessoas querendo sair do Grande Pinheirinho. Não quero, porque o Pinheirinho é um bairro bom. E o prefeito Vaguinho tem trabalhado muito na Grande Pinheirinho. Desde quando ele começou o mandato dele, ele está trabalhando na Grande Pinheirinho, gente. Nós temos que trabalhar em conjunto, nós temos que achar a solução. Já deu meu tempo, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra agora, o vereador Miri D'Agostinho, você dispõe de 6 minutos. 3,5 do seu e 3,5 do vereador Daniel Formitim. Muito boa tarde, senhor presidente. Quero saudar todos os pares vereadores. Também não podia me furtar de falar da Grande Pinheirinho. Sou presidente da Frente Parlamentar, onde represento todos os pares vereadores que têm participado ativamente das ações do Grande Pinheirinho. Eu sempre digo nas entrevistas que o Pinheirinho vai reconhecer o prefeito Vaguinho, o prefeito antes e o depois,
porque é o único que vai resolver o problema da Grande Pinheirinho. Mas queria me furtar hoje em falar, vereadora Giovana, daquilo que é positivo da nossa cidade. Lá temos a universidade, nós temos parques maravilhosos, qualidade de vida, e por isso nós temos que levantar o astral desta casa e também da cidade. Não falar só as coisas negativas que estão ocorrendo na Grande Pinheirinho, falar as coisas positivas, vereador Luiz Fontana. Uma universidade de ponta, 17 mil alunos, quanto emprego gera aí, quanta receita, a geração de emprego e renda. O SEDUP, uma das escolas maiores do Estado pública. O bairro da Juventude é premiado em todas as ações, tendo Criança Esperança recebendo recursos. E aqui viemos só falar as coisas negativas. Todas as cidades estão passando por essa situação. Vi o prefeito de Florianópolis falar, o prefeito de Chapecó falar, mas nós temos que cuidar da nossa casa, com certeza. E precisamos que todas as forças se unirem para que comecemos juntos, de mãos dadas, não fazer manifesto. Vamos se unir, chamar a universidade, chamar todas as forças vivas da nossa cidade, para nós construirmos, com certeza, uma saída para o Grande Pinheirinho. Sei que tem dificuldade, vereador Torinho, mas nós temos que nos ajudar, dar as mãos para que possamos juntos construir cada vez uma cidade igualitária, uma cidade com mais qualidade de vida e respeitar o direito de ir e vir cada um. É isso, presidente. Término do horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Requerimento número 128/26, autor Gorete Mendes Correia Boaroli, com a apreciação adiada, está inscrita a vereadora Gorete Boaroli. Envio de expediente ao governador do Estado de Santa Catarina, solicitando informações à Secretaria Regional de Saúde acerca da fila de espera para o procedimento de alta complexidade na região da ANREC, com detalhamento por especialidade, especialmente ortopedia. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Gorete Boaroli. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos assiste através das redes sociais. Eu fiz esse requerimento por receber muita demanda no meu gabinete sobre pessoas que estão aguardando na fila por uma cirurgia de alta complexidade. E eu estive ali na regional conversando com o pessoal para saber o porquê que a fila não está andando. Na verdade, a fila nem anda, ela está estagnada. Eu recebi muitas mensagens, eu vou me permitir aqui ler algumas, que depois que saiu uma matéria, acho que foi no IG Plus, o pessoal começaram a me procurar. Eu vou ler umas delas aqui, presidente. Ó. Vi no jornal que tinha 5 mil pessoas na fila. Estou com o meu joelho arrebentado, minúsculo, tenho desgaste ósseo e tenho que pôr prótese. Desde dezembro de 2024 e nada. Então, essa daqui é uma das que eu recebi. Agora, eu tenho essa daqui, que eu até fiz questão de ir ali pegar na regional para vocês terem uma ideia. O cidadão está na fila desde 2023. Ele está com desgaste severo no joelho esquerdo. Aqui tem uma ressonância que ele está na fila desde o ano, vamos lá, ele está na fila desde 2023, dia 18/7/2023. Esse cidadão aqui eu conheço, ele é um agricultor e hoje ele está andando, se arrastando, ele não anda mais, ele se arrasta. O agricultor tem lá a sua casinha simples, é um aposentado de um salário mínimo, e ele esteve olhando para fazer a cirurgia. A cirurgia fica em torno de R$40 mil. E ele falou, vereador, é só se eu vender a minha casa para fazer a cirurgia. Eu queria saber, a gente sabe que o governo do Estado aí vem batendo recorde em arrecadação, vereador Toninho. Todo mês a gente acompanha, né?
Então, eu queria encarecidamente pedir aí para o governador, que todo mundo elogia tanto ele, né? E eu passo sempre ali na via rápida e tem um outdoor enorme marcando número X de cirurgias realizadas pelo governo estadual. Eu queria pedir muito para o governador que desse uma atenção para essas pessoas que estão na fila da alta complexidade. Que ele olhasse com carinho, gente, 4 anos a pessoa aguardando uma troca de prótese de quadril. Para quem tem alguém na família ou conhece alguém, sabe a dificuldade que é para uma pessoa uma prótese e ainda ter que trocar a prótese, pior ainda. Então, eu fiz esse requerimento pedindo para que a Secretaria do Estado nos coloque, porque agora, vereadora Anne, o paciente não consegue mais nem ver como é que está na fila. Antigamente, a gente entrava lá no Meu SUS e tu conseguia acompanhar que número que estava o paciente, qual era a colocação dele na fila. Agora não existe mais isso, não, vereadora Giovana. O paciente não consegue mais ver como é que está na fila. Simplesmente tiraram o acesso do cidadão e o cidadão só pode entrar pelo GOV. Aí eu pergunto, eu tenho meu GOV, eu já passo dificuldade para acessar. E quando tu consegue acessar o GOV, ele começa a girar lá e tu não consegue acessar a informação. Então, acho que eu gostaria muito, mas muito aqui que o pessoal, a bancada do PL, que é tão ativa, né, pudesse levar ao governador essa demanda. Vereador Toninho, o senhor que é de... O doutor Luiz Fontana, Obadias, que sabe... Obadias, trabalhamos juntos, tu sabes o quão difícil é a gente ter pessoas na nossa frente reclamando de uma dor e não poder fazer nada. E essas cirurgias são cirurgias de alto custo. A gente está falando aí uma cirurgia de 20, 30, 40 mil reais. Meu Deus, é muito caro, mas destina um recurso para esse tipo de cirurgia. Faz a fila pelo menos andar. Porque hoje, eu vou dizer para vocês, a fila está totalmente parada. Então, presidente, eu peço aqui que aprove esse meu requerimento e que os vereadores nos ajudem, porque a situação está muito crítica. Obrigada, presidente. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Toninho da Figueira. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Vereadora Gorete, com certeza, esta bancada do PL, a gente sempre vai procurar fazer o melhor para a população criciumense, né? Esse é o nosso papel. Com certeza, a gente vai buscar esse conhecimento, que é o mesmo problema que a gente vem tendo até na mesma questão do município, né? A saúde hoje em todo, né, no Brasil todo, infelizmente ela vem passando por esse desgaste, né? Mas por isso que a gente está trabalhando em conjunto para trabalhar para a população buscar o melhor. E eu tenho certeza que o governador ele vem fazendo um belo trabalho. Tenho certeza que ele se preocupa com a saúde da população, né? E a gente eu vou me colocar à disposição, me procurar saber como é que está e questionar o secretário de saúde do Estado, né? Como é que está a situação, como é que anda a fila. Porque a gente também, todos os dias, a gente recebe. Inclusive, eu recebi, hoje eu estava falando nesta casa, né? Eu estava falando nesta casa que uma moça procurou o próprio município, né? E com o tempo, as receitas delas, os medicamentos, venceram, porque ela não teve o retorno do próprio município. Então, isso infelizmente, na nossa própria casa aqui também acontece, né? Então, mas eu vou procurar, sim, buscar me entender como é que está, e a gente dá essa resposta para a população. Mas quero deixar claro, o governador está fazendo a parte dele, né? A gente tem que cobrar o secretário do Estado também, para ver como anda o encaminhamento, né? Esse é o papel da gente. Obrigado aí. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Questão de ordem cedida ao líder do governo. Aprovado. Aprovado por unanimidade. Estou recebendo inúmeras pressões e mensagens no celular. Onde é que ele está? Calma, só para nós. Senhor presidente,
A minha questão de ordem é no sentido de solicitar a inclusão na ordem do dia de hoje do projeto PS 5 de 2026, que dispõe sobre a concessão de subvenção social para a organização da sociedade civil, Associação Cultural Vidas e Esperança, devidamente credenciada no âmbito municipal para despesas de custeio e da outras providências. Em votação, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favorável à primeira questão e os contrários se manifestam. A inclusão do projeto. Do PS5. Os favoráveis à primeira questão e os contrários se manifestem. A sessão está suspensa até 5 minutos. Seguimos com o grande expediente e com os requerimentos. Questão de ordem cedida ao vereador Potelec. Presidente, eu gostaria de, a partir desse momento, me ausentar da sessão, conforme o artigo 99, a linha C do nosso regimento interno. Atendido, vereador. Requerimento número 129/26, autor Obadias Benones da Silva, com a apreciação adiada. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações acerca da regularização fundiária das moradias do bairro Vila Nova Esperança em relação às áreas vinculadas à Coab. Questiona-se: 1. A previsão para o início da regularização fundiária no bairro Vila Nova Esperança. 2. Em caso positivo, qual o prazo estimado para o início dos trabalhos? 3. Existe algum impedimento técnico, jurídico ou administrativo que esteja dificultando ou impedindo a regularização das escrituras na localidade? 4. Em caso afirmativo, que sejam detalhados os problemas existentes, bem como as medidas que estão sendo adotadas para sua solução. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Se favorável à primeira questão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 130/26, autor Ademir José Honorato, com apreciação adiada, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações acerca da possibilidade de inclusão em cronograma de limpeza, drenagem e desassoreamento do Rio dos Porcos, desde sua nascente na localidade de Quarta Linha, seguindo em sentido sul, cruzando a BR-101 e passando pelas comunidades de São Domingos e Vila Maria, bem como prazo para a execução dos serviços ou, em caso negativo, apresentação da justificativa técnica e ou administrativa. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, senador. Boa noite, presidente, vereadores e vereadoras, por nos assistir aqui em casa. Essa pauta desse pedido, esse requerimento é de extrema importância, né? Limpeza para evitar enchentes, né? Eu só quero fazer uma correção que a gente vai começar a dar nomes, né? Nós temos ali 2 rios, o que nasce no bairro do Agostinho, atravessa Luiz Rosso, sai por trás da Cerâmica Elizabeth e vai por trás da Cerâmica Eldorado e vai em direção ao Rio dos Porcos. Como também tem o outro rio que nasce no Morrobino, em região do HG mais acima, que passa pelo centro da Quarta Linha e vai também, já está até rodando aqui o filme ali, do rio, que segue, passa pela Quarta Linha, então o Rio da Quarta Linha e o Rio da Cerâmica Eldorado, para a gente ficar... então, assim, esses 2 pontos, eles passam a BR-101. Esse aí é o canal da Quarta Linha. Então, vocês veem, esse canal que foi feito ali há quase 50 anos atrás, certo? E ele nunca tinha sido limpado. Em 2014, depois de tanta enchente, 2014, 2 enchentes na mesma semana, problema todo na Quarta Linha, tudo mais, né? Trabalhava na prefeitura também. Então, o que acontece? Lá foi feita uma operação muito grande, o prefeito Márcio Burgo, na época, fez ações exemplares, tudo que nós pedimos da primeira enchente, quase brigamos. Na segunda, ele concordou e fez realmente coisas fantásticas para nós lá. E essa limpeza, que a gente pedia muito, da BR para baixo. Ou seja, ele colocou a máquina ali, que desceu ali 2,5 km até próximo dos fundos da Portinari, que de lá para cá, graças a Deus, nunca mais os boqueirão das 2 passagens da BR-101 não levantou mais. Então, ou seja, um rio que foi feito há 50 anos atrás, foi feita essa limpeza em 2014, certo? E, logicamente, de lá para cá,
né, esses anos, agora fazer 12 anos, não foi dado mais uma atenção. Então, o que precisamos é que né, os rios da nossa região da quarta linha, 2 anos está sendo limpado sempre, até a BR-101, Miri, até da região lá nossa também, então está fantástico, está evitando muito. Mas só que da BR-101 para baixo, já faz 12 anos, então tem que agora tocar a máquina realmente, né, e descer, porque dá 2,5 km da BR-101 até a Portinari, da Portinari até lá na região do Presídio, onde termina ali até chegar no afluente do Rio dos Porcos, né, e 20 km até a BR-101. O Rio dos Porcos, para ter uma ideia, ele nasce lá na Vila Nova Sara, corta, entra na Rua Zamboni, e os nossos 2 rios, que eles perfacem, eles entram diretamente no Rio dos Porcos, 12 quilômetros a jusante, abaixo. Né? E outro problema que nós temos assim, na região, como dava muito problema, é que nós ali na região da quarta linha tem um local que está 4,80 metros a 6 metros de nível do mar acima. Então, ou seja, é muito longo, muitas curvas, muito entulhamento, dali para baixo. Então, por isso que há esse problema. Então, hoje, esse pedido para que faça da BR-101 até a descida Portinari, depois dali, como cai nas empresas das granjas de arroz, ele é totalmente bem limpo, bem caprichado. Só que quando está lá perto da penitenciária, que é Criciúma ainda, lá nos fundos, também está atulhado. Então, é 2 pontos, é 2,5 km ali e lá embaixo mais 1,5 km, 2 para resolver. Porque se não limpar lá embaixo também, atrapalha muito os rizicultores. E os rizicultores sofrem isso também. Né, tranca tudo ali. Então, esse é um pedido nosso para que, de repente, dê mais essa olhada. De 2014, 12 anos, né, então, essa é uma prerrogativa do vereador fazer pedido. Ontem foi muito cobrado aqui pelo vereador Badis, pelo vereador Marcos, né, da prerrogativa do vereador. Então, é isso aí. Estamos aí para escutar e repetir o problema para, de repente, ser visto. Porque tudo isso aí primeiro para o vereador, né? E depois a gente tem que levar até o município. Eu peço a aprovação do requerimento. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis à primeira comissão, os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Senhor presidente, a minha questão de ordem, eu quero avocar aqui o regimento interno nosso, 99, linha C. Eu não sou de sair no meio da reunião, mas tem uma reunião muito importante agora para ir, até para avisar o Observatório Social, que a gente está saindo, trabalho para trazer mais recursos para o município. Então, tenho que ir. E também não estamos pedindo de área. Um abraço a todos aí. Atendido, vereador. Indicação número 39/26. Colocou em votação já? Indicação número 39/26, autor Ademir José Honorato, com apreciação adiada, instalação de placa denominativa, inclusive com CEP, na rua Alaide Honorato Rosso, bairro Quarta Linha. Requerimento número 131/26, autor Ademir José Honorato, com apreciação adiada, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações acerca do prazo para reparo e assentamento de lajotas, substituição de lâmpadas queimadas e troca da iluminação pública convencional por lâmpadas de LED na rua Abel Casagrande, no bairro Imigrantes. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 40/26, autor Obadias Benones da Silva, com apreciação adiada, substituição das lâmpadas queimadas dos postes de iluminação pública localizados na rua Meleiro, de frente à residência de número 730, bairro Santa Catarina. Requerimento número 132/26, autor Valmir D'Agostin, com apreciação adiada, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe estudo ou planejamento por parte do município para a aquisição do terreno onde se localiza o antigo campo do Catarinense, situado no bairro Rio Maina, com a finalidade da construção de uma praça pública no referido local? Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Já que é o mês das mulheres, ontem foi a Ana e hoje eu gostaria de solicitar a presença na mesa diretora da vereadora Gimondardo. Pode dar continuidade.
Indicação número 41/26, autor Valmir D'Agostin, com apreciação adiada, instalação de placas de sinalização de trânsito no cruzamento das ruas Belém e Recife, no bairro Brasília. Requerimento número 133/26, autor Luiz Carlos Custódio Fontana, com apreciação adiada. Envio de expediente à Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, AFASC, solicitando informações referente à qualidade, quantidade e organização da merenda escolar fornecida às crianças atendidas pelas unidades da Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, AFASC, bem como quanto à aplicação da Lei nº 8.782/25, que garante direito às crianças com seletividade alimentar e condições atípicas. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, Dr. Luiz Carlos Fontana. Presidente, eu fiz esse requerimento, já comentei semana passada sobre o assunto, brevemente, porque é uma demanda que eu recebi várias vezes, principalmente pelo meu Instagram, de mães, de professoras, a respeito da alimentação, principalmente nas escolas da AFASC. Também tem queixas em relação às escolas do município, mas nessa nós deixamos especificamente em relação à AFASC. Muitas críticas de que tem tido, não tem tido, na verdade, eles têm fornecido a alimentação adequada para as crianças, principalmente as crianças menores, e o que tem recebido principalmente foram frutas. Essas eram as queixas. Tiveram dias que foi só oferecido banana, tiveram dias que foram feitas outras frutas, e aí nós vamos perguntar, investigar se realmente isso correspondia em outras unidades, outras escolas, não somente numa, que às vezes o problema aconteceu especificamente numa escola, e sim tiveram outras escolas também, mas em contrapartida tiveram algumas escolas que falaram que a alimentação estava correta, então, não, pelo que eu entendi, não são todas as escolinhas da AFASC que estão tendo problema na alimentação. Mas é importante saber, principalmente porque acabou hoje, é o último dia do mês de março, e até agora não foi oficializado, não tem o cardápio oficial disponibilizado nas unidades, nessas escolas. Isso é importante. A gente sabe que a partir do cardápio que eles fazem, eles fazem um cardápio normalmente mensal, para dizer o que vai ser oferecido durante esse mês inteiro, para até as mães saberem também, se programarem, saber o que o filho vai receber. É importante, por quê? Principalmente na menor idade, ali nos 4, 6, 8 anos, a criança está se desenvolvendo. E a gente sabe que tem crianças que a principal alimentação é dentro da escola, da escola pública. Então, é fundamental saber realmente o que está sendo oferecido. Claro que a gente recebeu queixas de que tinham alimentos que não eram bons, mas aí teria que ter eu questionar, falar que realmente está sendo frutas que não seriam as frutas ideais. Nós esperamos mais um pouco para ter mais argumentos para questionar em relação a isso. Mas que foram frutas, isso aí a gente já viu que sim, está acontecendo. Crianças, a gente sabe que crianças que têm necessidades especiais estão tendo uma alimentação diferenciada, até porque no nosso projeto, que foi aprovado ano passado, a Lei 8.782, que fala da alimentação especial para crianças que têm seletividade alimentar, elas têm que ter esse diferencial. Então, principalmente essas crianças não podem comer qualquer tipo de alimento, mesmo que sejam frutas, que fruta a gente sabe que é um alimento saudável, mesmo assim tem crianças que têm necessidades que não podem se alimentar de algumas frutas. Então é isso importante saber. Nós também estamos questionando aqui no requerimento o quanto está sendo cumprida essa lei que foi aprovada ano passado, que é uma lei importante, que veio uma demanda das mães, principalmente das mães atípicas, e a gente precisa saber. A gente quer saber do cardápio, a gente quer saber como é que estão sendo oferecidas essa alimentação, se vai ter alguma mudança, se eles querem realmente vão fornecer o cardápio ou se eles vão deixar assim, cada semana é uma semana diferente. Porque a gente sabe que normalmente o quê? Eles passam, o caminhão que distribui todos os alimentos, ele passa uma vez por semana e deixa na escola, Então, até essa questão, porque por serem frutas, às vezes, talvez de segunda para sexta-feira, a fruta não estaria tão boa. Então, talvez isso foi o questionamento de algumas mães e também de professoras. Nós conversamos com algumas professoras, pessoas que trabalham na rede municipal, na AFASC, na verdade, e elas realmente alertaram em relação a isso. Então, é importante a gente saber, tá? A alimentação não tem como a gente brincar, não tem como dizer, tivemos um problema. Precisamos ter uma clareza maior, até porque a AFASC, nesses últimos 1 ano e 3 meses que a gente teve, já tivemos muitas mudanças de direção, tivemos mais de 4 diretores, e é interessante porque às vezes a gente tem até dificuldade de quem questionar.
Então, por isso que a gente está fazendo esse requerimento para poder entender. Então, nós queremos saber que, claro, a gente quer evitar o pior, né, de que as crianças fiquem talvez desnutridas ou, na verdade, até daqui a pouco estão se alimentando com algo que não seja o ideal, com alguma comida que esteja estragada. Então, por isso que a gente quer saber exatamente como é que vai ser o planejamento até o final do ano e se está sendo cumprida a lei que a gente aprovou ano passado da seletividade alimentar. É isso, presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 134/26. Autor, Obadias Benones da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações sobre o funcionamento do sistema de telesaúde em Criciúma, especialmente quanto aos bairros com maior dificuldade de acesso, questionando-se: a. Foi realizado algum mapeamento identificando os bairros com maior dificuldade no atendimento? Em caso positivo, encaminhar os nomes dessas localidades. B. Quais ações estão sendo adotadas no ano de 2026 para melhorar o atendimento nesses locais? C. A Secretaria de Saúde realiza algum tipo de retorno aos pacientes que não conseguem atendimento ou não obtêm sucesso no contato com o sistema? D. Em caso afirmativo, de que forma esse retorno é realizado e em qual prazo? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 135/26, com a autoria do vereador Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que preste informações sobre possíveis melhorias e demandas do bairro Natureza 1 relacionadas à pavimentação e manutenção viária, limpeza urbana e responsabilidade sobre terrenos, área de lazer e segurança viária no entorno do CI do bairro. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Marcos Machado. Colegas vereadores, esse requerimento de número 135 de 2026 chegou em nosso gabinete pela nossa suplente de vereadora, a querida Andréa Miguel, que tem ajudado o nosso mandato em atender às demandas que chegam ao nosso gabinete. Então, é um requerimento bastante extenso, que fala da pavimentação e manutenção viária, né, em relação ali à Rua Sempre Verde e à Rua Pau Brasil. Também a gente fala da questão da limpeza urbana e a responsabilidade sobre os terrenos, que estão ali bastante desprezados, precisando dessa manutenção. A área de lazer ali na Rua Pau Brasil e a segurança viária no entorno do CI, do bairro Natureza 1. Então, é uma série de questionamentos, é um requerimento bastante extenso, então, por isso, eu peço a aprovação dos colegas para a gente poder provocar o Executivo e buscar uma solução adequada para esse problema desse bairro que é tão importante e precisa da atenção da governabilidade, por isso peço a aprovação dos colegas. Muito obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento. Aprovado. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 136/26, com a autoria do vereador Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Polícia Militar, questionando acerca do cumprimento da lei do silêncio no bairro Centro, especialmente no período noturno. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 137/26, com a autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há estudo ou intenção de realização referente a qualquer tipo de terceirização na produção de alimentação escolar municipal. Em caso positivo, que seja apresentado a esta Casa. Em havendo intenção ou estudo, solicita-se parecer dos Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional e de Alimentação Escolar referente ao assunto. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, Giovana Vitor Mondardo.
Vereadores, quero destacar esse requerimento. Os seguintes vão tratar das questões das serventes escolares, das merendeiras, mas esse, em questão, eu acho que é um requerimento que cabe a todos nós tomarmos pé de conhecimento sobre o que vem acontecendo nas escolas municipais. Falta de alimentação, vereadores, cancelamento de, por exemplo, restrições alimentares, como bem citou o vereador Luiz, em relação ao que a gente tem escutado, é que não haverá mais alimentação sobre quem tem intolerância à lactose, por exemplo, parece que não vai entrar mais, e registros que a gente tem ouvido de bastidor. Eu estou solicitando ao Executivo também que se manifeste a respeito disso. Eu também já fui por capricho, liguei para a Secretaria de Educação, também para me informar a respeito disso, que aparentemente responde, como já respondeu já em 2021, quando solicitei essa informação, inclusive, que se faria a melhor condição, a melhor situação para que a alimentação seja compreendida, absorvida, na demanda que cabe, desde que seja o mais interessante economicamente ao município. Vale dizer e destacar que quando a gente fala sobre alimentação escolar, nós estamos tratando também de um conjunto de estudantes que, vereador, só tem essa alimentação no dia, que só vão se alimentar na escola. Então, não tem como racionar, não tem como falar de pouca comida na escola. A escola é um ambiente fundamental para o desenvolvimento, e não preciso falar aqui sobre a importância da primeira infância, do processo de desenvolvimento humano, cidadão, mas também físico dessas crianças, que, vale dizer, do ponto de vista de tentar corrigir um pouco das desigualdades sociais, é dentro da escola que a gente também tenta corrigir muita coisa. Então, esse requerimento diz respeito a fazer com que a secretária de Educação passe a responder para a gente, em primeiro momento, se há interesse na terceirização da merenda, porque a gente já tem visto que está faltando merenda, que não está fazendo a compra da agricultura familiar para além do que se propõe, porque a gente sabe que hoje a cobertura é de 100%, mas sempre em gestões anteriores se comprava um pouquinho mais, se negociava com os agricultores, e isso tive agora recentemente em 2 cooperativas de agricultores, que a conversa é outra, vereador, que foi secretário de Educação, sabe muito bem disso, não se conversa mais. Se fechou as portas para a agricultura familiar em ser incorporada, portanto, na merenda escolar, e essa é uma demanda que a gente vai levar muito a sério, e estamos pedindo aí essa formalização de que se há interesse de terceirizar a merenda escolar, que eu considero um retrocesso e um risco muito grande para a educação no município. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Toninho da Figueira. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Giovana Mondade, parabéns pelo requerimento. Não é por acaso, hoje, na comissão, nós estávamos discutindo esse assunto, o vereador presidente Toninho da Imbraliste, com todo respeito à secretária de Estado de Educação, Giovana Zanetti, mas isso a gente vem escutando em alguns colégios onde a gente passa, a preocupação de algumas pessoas que trabalham na frente do refeitório, dos colégios, e não só deles, alguns pais também. Realmente, é um desgaste para eles, o qual se empenho, vereador Mírio D'Agostinho, saudade do senhor quando era secretário de Educação, onde o senhor ia lá comer aquela minestrinha com ovo, onde as crianças eram super bem recebidas, mas não quer dizer que a secretária da Educação não esteja fazendo isso. Só que falta muito, para a gente atender as pessoas que se doam, de repente até incluir mais nesse requerimento da vereadora Giovana Mondardo, até para o próprio professor, senhor Antônio. Às vezes tem que se deslocar para ir almoçar em casa, fica difícil. Ou trazer uma marmitinha, fica difícil, vereadora Mondardo. Parabéns mesmo pelo requerimento, porque a gente veja esse desgaste, Então, a gente se preocupa com o trabalhador que está ali naquela ponta, se doando, sai de manhã cedo, o vereador Daniel Cipriano, 5 horas da manhã, muitas das vezes, para ir ali, fazer a merendinha para as crianças, e, às vezes, falta aquela merenda ali. Obrigado, Deus abençoe a todos. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Juarez Jesus.
Presidente, só vou contribuir com esse requerimento, importantíssimo requerimento, onde eu recebi aqui uma mensagem de uma mãe, e ela diz o seguinte: meu menino estuda no período integral na escola Arruda Ramos, ele tem reclamado que não tem mais carne no almoço da escola, que sempre tem arroz, feijão e ovo, ou omelete, algo do tipo. Ontem, final do dia, quando fui buscar no portão da escola, tinha outras mães reclamando sobre isso. Também a maioria esperando os filhos no portão, já com bolacha, porque eles vêm dizendo que estão com muita fome. E relato das crianças também que as frutas que estão servindo estão podres e ninguém quer comer. Meu filho mesmo relatou que o cheiro da caixa de fruta é cheiro de caminhão de lixo. Até ano passado, a alimentação era impecável na saída. Quando buscava, sempre tinha fruta fresquinha e nunca reclamava. Esse ano, desde o início das aulas, segue assim. Não sei se consegue me ajudar, e aí vai. Assim, só para... É meio sério isso, né? Acho que tem que realmente a gente dar uma atenção nisso aí, tem que ver com a secretária o que está acontecendo, e se for o caso, chamar ela na comissão de educação. Vereador Amaral, você que é presidente da comissão de educação, chamar a vereadora Giovana Zanetti para ver o que está acontecendo com essa situação da alimentação nas escolas do nosso município. Parabéns, vereadora Giovana Mondardo, pelo requerimento. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis primeiros comissão, os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 138/26, com autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando: quantas serventes escolares atuam na rede municipal de ensino? Que seja enviado a esta casa a listagem com o nome das respectivas unidades escolares de atuação. O requerimento está em discussão. Com a palavra, autor do requerimento, a Giovana Vitor Mondardo. Vereadores, além desse impacto já registrado para os colegas vereadores da questão da possível terceirização da merenda, vamos para a segunda fase, que é um conjunto de profissionais da educação, que eu considero a pessoa que é servente escolar, que é merendeira da escola, como parte do serviço de educação, vale dizer, que podem ficar desassistidas. E muitas escolas, e eu tenho recebido esses relatos, impressiona os relatos, que ela faz a merenda e ela pode também ajudar nos serviços gerais da escola. Ela chega um dia na escola e, de repente, serviço terceirizado. Pode se organizar e ir para outra escola, porque aqui o serviço vai ser terceirizado. Então, contratado um serviço de fora para prestar o trabalho dos serviços gerais da escola. Que critério está sendo utilizado para esse tipo de situação vir ocorrendo nas escolas? É um começo de um processo de terceirização dos serviços que eles consideram que não faz parte do professor, da administrativo da escola? Estou tentando entender, de fato, o que está acontecendo. Os relatos são assustadores, e é por isso que a gente está pedindo ao município, à Secretaria de Educação, que envie essa casa, portanto, o número geral das serventes escolares, que é essa função, atribuição, quando elas passaram lá no concurso, vereadores, o número de serventes e em quais escolas elas estão atuando, em quantas são em cada escola. Porque havemos de entender que esse processo da terceirização, ele não vai só impactar no sentido de possivelmente faltar alimentação, de possivelmente, aliás, vale dizer que esse processo licitatório que não tem privilegiado alimentos aqui da região, muitas vezes pegando alimentos de outros estados, outras cidades, para trazer para cá coisas que a gente produz aqui. Então, é curioso esse movimento e é curioso também que já existe um processo de terceirização dos serviços de serviços gerais da escola. Vamos entender isso e por isso a gente está pedindo ao Executivo que envie esse relatório. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis primeiros comissão e os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 139/26, com a autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que envie os contratos de licitação da alimentação escolar da rede municipal de ensino. Requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 140/26, com a autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se é de conhecimento da Secretaria de Educação que as serventes escolares possuem outras funções registradas em suas carteiras de trabalho. O requerimento está em discussão. Com a palavra, autor do requerimento, Giovana Vitor Mondardo. Essa é cômica. Assim, alguém vai achar que eu estou pegando no pé da secretária de Educação, mas quando as coisas estão erradas, nós temos que mostrar, cobrar informação para que se explique o que está acontecendo nessa secretaria. É inadmissível que uma secretaria que se apresenta desse jeito, sem planejamento, sem cardápio, sem alimentação, sem professor, sem internet na escola, sem fazer contratação da agricultura familiar do município de Criciúma. Agora, olha o registro. Se tu entra na carteira digital de trabalho de muitas dessas serventes escolares, está lá, técnica em turismo. E outras coisas. Cada coisa que vai aparecendo, um monte de outras coisas. Então, eu estou perguntando formalmente para a gente entender, será que é um bug? Na física? Na virtual. Na virtual. Como é? Senador ambiental. Senador da República. Bom, é isso, né? Se é um bug do que está acontecendo ou se o enquadramento foi mudado, nós não estamos sabendo. Eu preciso formalizar isso. Porque se mais sério do que está aparecendo for, nós vamos formalizar esse pedido junto ao Ministério Público. Então, havemos de receber essa informação de maneira qualificada, com a importância que segue. Estou falando aqui sobre enquadramento, poder tá sendo diferente, inclusive elas reivindicando. Ora, se eu estou como técnica em turismo, será que eu não tinha que estar recebendo mais? Então, vamos lá, vamos informar, para poder a gente falar diretamente com essas serventes escolares, mas principalmente com a comunidade que está reivindicando mais alimentação nas escolas, que hoje faz parte da atribuição dessas serventes escolares. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 141/26, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações referentes ao funcionamento, estrutura, fluxo de atendimento e oferta de serviços na rede municipal de saúde mental, especialmente no âmbito dos Centros de Atenção Psicossocial CAPS. Não havendo mais horário regimento. Não entendi. O requerimento está em discussão. Não havendo mais tempo hábil, o vereador Luiz Carlos Fontana está inscrito. Terminando o grande expediente, passemos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a leitura do quórum. Senador. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Executivo, PE 005/2026, caminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a concessão e subvenção social para a organização da sociedade civil, associação cultural Vidas e Esperanças, devidamente credenciada no ambiente municipal para despesas, custeio e outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Educação, Fiscalização, Obras, Tecnologia e Saúde opinaram pela aprovação. O projeto foi incluso nesta ordem do dia, conforme a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Votação liberada. Presidente não vota. Badias não está?
Sobe e respira. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão. Convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 6 de abril, segunda-feira, em horário regimental. Uma boa semana a todos.